web ainda no início do mês de abril agora, antes da avaliação presencial nossa. Tranquilo? Como é que tá o som de vocês? Ok? Ok, bom. Vamos dar início então à nossa, como eu comentei, a nossa segunda web, né? A gente vai tratar hoje como de costume, né? Dando continuidade à web passada, na unidade 2, e quem sabe iniciar a unidade 3, né? Acho que a unidade 2 e 3 dá para ser trabalhada, quem sabe, hoje. E na próxima web a gente vai tentar trabalhar com a unidade seguinte, unidade 4, né? E fazer um apanhado geral, de repente, para poder ajudá-los nos encaminhamentos para a avaliação presencial de vocês, né? Espero que vocês tenham, assim, estudado, né? Bastante para poder aproveitar bem essa atividade de hoje, né? Porque se você der uma olhadinha antes dos conteúdos, vai ficar mais fácil. Lembrando que a nossa tarefa da unidade 2, né? Acho que ela encerra na próxima semana, então vocês têm ainda um tempinho para poder colocar em dia, né? Para quem ainda não colocou. E para aqueles que já fizeram e estão assim nos finalmente, né? Quem sabe a nossa web de hoje vai ajudá-los a poder fechar essas atividades, né? Da unidade 2 e quem sabe já a unidade 3 também, para aqueles que já encaminharam as tarefas a poder trabalhar também, né? Bom, a gente vai tratar inicialmente dos números complexos, né, que está na unidade 2, lá na página 63 do livro de vocês, né, onde o objetivo dessa unidade é conhecer os números complexos, né, como que eles são definidos, a forma algébrica, a forma geométrica dos números complexos, como que eu opero os números complexos, tanto na forma algébrica como na forma trigonométrica, né? E, na sequência, alguns cálculos de potências, principalmente de raiz, né, que dá um pouco mais de trabalho para vocês, tá? Eu fiz a pergunta lá no fórum e acho que obtive a resposta de 3 acadêmicas, né? Eu só não esqueci dos nomes, mas são 3 acadêmicas, né? Que acabaram pedindo para que fosse tratado questões relativas à tarefa 2, né? Da unidade 2. E eu acho que isso o que eu planejei para hoje vai atender, com certeza, a unidade 2 e assim integralmente, né? Em termos de números complexos. Bom, aí, dando encaminhamento no livro, né, ele trata do conceito dos complexos, como que eu represento, na forma algébrica, na forma geométrica, como que eu faço, o que é o plano diagrama de Gauss, né? O que é módulo, o que é argumento de um complexo, e o que é conjugado de um número complexo também, né? Para, na sequência, daí, trabalhar com as operações na forma algébrica e depois, na sequência, as operações na forma geométrica. As operações adição, subtração, multiplicação e divisão. E na forma trigonométrica também as mesmas operações, né? Lembrando que na forma trigonométrica os cálculos são mais simples, né? Mas para isso eu tenho que obter a forma trigonométrica do número complexo para poder trabalhar com ele, né? Tá certo? Bom, e para fechar essa unidade, então, acho que lá na página 94, 95, tem algumas atividades que foram propostas, não sei se vocês fizeram ou não, mas sempre eu recomendo, faça as atividades do livro, né, antes de iniciar as tarefas, porque ajuda vocês com certeza. Tem perguntas que são feitas que, se você tivesse feito um exercício da atividade lá, ou atividade 1, 2 ou 3, da sessão 1, 2, 3 da unidade 2, né, com certeza ia ajudar vocês a resolver. Lógico, tem algumas atividades tem alguns exercícios da atividade que só isso não basta. Tá? Tranquilo? Bom, como de costume, então a gente vai dar os encaminhamentos aqui, eu tentando resolver alguns problemas, retomar alguns conceitos, né, que eu acabei aqui montando para vocês, para poder, assim, trabalhar com aquilo que nós aí precisamos. Tranquilo? Bom. Um dos primeiros conceitos que eu coloquei para vocês aí é o conceito de números complexos, né? O que é um número complexo, afinal de contas. Então, o número complexo, na verdade, é um conjunto, né, formado por números que estão na forma que eu chamo lá de A mais BI,
onde o A e o B pertencem aos reais, e o I ao quadrado igual a menos 1. O I ao quadrado, na verdade, é chamado unidade imaginária. Né? Historicamente, né, os números imaginários surgiram bem depois dos números naturais, dos números inteiros e dos números reais, logicamente, mas é um conjunto que envolve todos os números que vocês conhecem, todos os números que vocês imaginarem estão dentro desse conjunto, né, desse conjunto que a gente chama de C, né? Tá certo? Bom, aí na sequência, se vocês dão uma olhadinha, tem aqui uma equação que alguém perguntou lá, acho que no fórum esses dias também, a respeito disso, né? Mas eu acho que é tranquilo. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Acho que todos vocês já têm uma ideia de como se faz isso, né? Então vamos resolvê-la. Né? Então a resolução dessa equação, então se eu estivesse dando aula lá no ensino fundamental, no 8º e 9º ano, provavelmente essa equação ficaria sem resolução. Por quê? Porque, dê uma olhadinha no que acontece. Né? Se eu for resolvê-la, então vai ficar assim, ó, usando a fórmula convencional, a fórmula de básica, né? X igual a menos B, o B é 2, então fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, que é 4, então, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1, 4, vezes C dá 20, né? Então vai ficar menos 20 sobre 2 vezes A, que dá 2. Aí se você pegar e resolver isso, né, vai ficar assim, né? Bom, resolvendo você vai ver que o delta é negativo. Delta negativo, então lá no 8º ano e 9º ano, não tem solução, né? Ele vai começar a ter solução, esse tipo de problema, no ensino médio, né? No ensino médio, se eu colocar o conjunto universo meu sendo os números complexos, a resolução desse tipo de equação é possível. Se o meu conjunto universo for os reais, esse tipo de equação não tem solução, né? Não tem solução dentro dos números reais. Vai ficar assim, menos 2, mais ou menos, raiz de 16 negativo, né? Raiz de 16 negativo, aí depois convencionou-se que isso poderia ser feito, né? Ou seja, o que vai dar? Vai ficar assim, x igual a menos 2, mais ou menos. Raiz de 16 é 4. E a raiz de menos 1, se você olhar aqui a definição, né, é igual a raiz quadrada de menos 1, né, se você tirar a raiz daqui, é igual a i. Então, eu posso colocar assim, né, 16 não, desculpa, é 4i, né? Então, aqui ficaria assim, ó. Só vou apagar aqui. 4i, né? 4i sobre 2. Então, a solução nossa, as soluções, desculpa, né? Duas soluções, vai ficar assim, né? Menos 2, vamos só arrumar aqui, mais ou menos 4i sobre 2. Aí, se eu arrumar um pouquinho, né, vai ficar assim, tá? As soluções, né? X igual a x1 e x2, né? x1 seria 2 sobre 2 dá 1, então vai ficar menos 1, tanto faz aqui como aqui também. Aqui o sinal positivo e aqui o sinal negativo, né? 4i sobre 2 dá 2i, né? E 4i sobre 2 dá 2i também. Então, as soluções complexas, né, desse nosso conjunto é o menos 1 mais ou menos 2i, né, que é a solução dessa equação. As soluções, se você olhar, elas aparecem aos pares, né? Sempre vai ter o número complexo e o seu conjugado, né? Que esse número aqui, o x1, é conjugado do x2, ou o x2 é conjugado do x1. Lembra que é conjugado, né? Seu número complexo está na forma z igual a mais bi, o seu conjugado, né, que eu represento por z com a barrinha em cima, é a menos bi. Né? Então, o que muda do conjugado do número é a parte imaginária. Lembrando que esse número aqui, esses 4 números que eu escrevi, estão na forma algébrica. Né? Na forma algébrica, essa é a chamada parte real do número complexo e aqui é a parte imaginária dele. Né? Tá certo? Se o A for 0, esse número é chamado de imaginário puro. Né? Se o B for 0, esse número imaginário é real. E se o A e o B forem diferentes de 0, né? Então esse número é um número imaginário. Né? Imaginário, apenas imaginário. Né? Tranquilo? Até aí? Se alguém tiver pergunta, pode ficar à vontade. Bom, as potências de I que eu coloquei aqui, o que são as potências de I? Vocês devem ter visto que a hora que eu fiz isso aqui, ó, chamei I ao quadrado de menos 1, né?
Na verdade, o que nós fizemos foi fixar, né, que a partir de hoje, né, nessa teoria, i ao quadrado é menos 1 sempre, né? Então, tudo que é lugar que tiver i ao quadrado, eu vou trocar para menos 1. Bom, se i ao quadrado é menos 1, quanto que é i ao cubo, né? I ao cubo, na verdade, é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? Se i ao quadrado é menos 1, e é i, então vai ficar menos i, né? Então, i ao quadrado é menos i. Bom, o que é i à quarta, então? I à quarta, na verdade, é, se você pensar um pouquinho, é i ao quadrado vezes i ao quadrado, né? I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 de volta, né? Então vai dar 1. Então, portanto, i à quarta é igual a 1. E assim por diante, né? Então, isso a gente chama de potências de i, né? Então, i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i à quarta é 1, i elevado a 1 é i elevado a 0 é 1, i elevado a quinta vai dar quanto, então, né? Se i à quarta é 1, i à quinta é i vezes 1. I vezes 1 dá i, né? E assim por diante, né? Tranquilo? Bom, aí o que é afixo de um número complexo, né? O afixo de um complexo, na verdade, é só pensar assim, ó. Todo número complexo, ele é representado no plano cartesiano, né? No plano cartesiano que vocês conhecem, né? Tá certo? Nesse plano, então, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, que eu vou chamar no plano diagrama de Gauss. Esse aqui é o eixo dos números reais, dos coeficientes de A, e esse aqui é o eixo dos coeficientes de B, né? Ou seja, esse número complexo na forma algébrica, o meu A vai ser indicado aqui e o meu B vai ser indicado aqui. Quantos quadrantes tem? Primeiro, segundo, mesma coisa que você já conhece da geometria aí normal, né? Onde, se eu pegar um pontinho, por exemplo, aqui, nesse pontinho vai ter uma coordenada aqui A e uma coordenada aqui B, né? E essa coordenada A ou B vai definir um segmento. Esse segmento aqui, na verdade, aqui sendo A e aqui sendo B, então esse segmento, né, que você tem, na verdade, é o módulo desse número complexo Z igual a A mais BI. Então, o módulo dele nada mais é do que a distância do ponto P, vou chamar aqui de coordenadas A e B, até a origem aqui, que é o 0, 0. Então, se você calcular a distância da origem até o ponto P, que tem coordenadas A e B, né? E sei lá, um número complexo qualquer, essa distância a gente chama de módulo. O que é o módulo? Módulo eu indico por ρ. Na verdade, usa o teorema de Pitágoras, né? Que é um triângulo retângulo, onde eu quero a hipotenusa, cateto A, cateto B, cateto A ao quadrado, cateto B ao quadrado. Então, esse é o nosso módulo do número complexo Z igual a A mais BI. Né? Depois eu vou fazer umas continhas sobre isso. Né? Tá falhando um pouquinho? Certo. Falha no som. Okay. Bom, a princípio, deve ser, acho que tem que ser feito um ajuste, quem sabe na sua, não sei se está acontecendo com mais alguém. Tranquilo. Bom, vamos lá. Se estiver falhando, me avisa. Bom, aí no plano, no plano diagrama de Gauss, né, como eu falei, então esse aqui vai ser a minha representação, onde a distância é o módulo, esqueci de falar aqui. Esse ângulo formado aqui no sentido positivo, eu chamo de θ, que é um argumento. O que é o argumento? É o ângulo formado entre esse segmento que forma a distância entre o ponto P e o eixo do X aqui, o eixo do A, né? Esse aqui é o eixo que vai se indicar os valores de A e aqui os valores de B, né? Os valores de A e os coeficientes da parte imaginária, né? Onde, para você calcular o valor de θ, é só calcular usando as razões lá trigonométricas que vocês aprenderam lá em Fundamentos 1, né? Ok? Bom, aqui no caso, né, como o triângulo aqui é retângulo, esse aqui eu vou calcular o cosseno desse ângulo e depois o seno. Tendo o seno e cosseno de um ângulo,
eu consigo, de repente, saber que ângulo que é esse, né? Se você calcular o cosseno dele, é cateto adjacente por hipotenusa, né? Adjacente é o A, hipotenusa é o Rho, né? Então você tem o cosseno dele. E o seno de θ, para você ter um segundo valor para poder calcular esse valor do θ, né? É o cateto oposto, que é esse cateto aqui, né? Que é o B, sobre Rho também. Então, a hora que você tiver o cosseno de θ e seno de θ, você pode pensar assim, que ângulo que é esse, né? Cujo cosseno dá tanto e seno dá tanto. A gente já vai fazer alguns exercícios envolvendo essa teoria. Né? E lógico, daí depois, para fechar essa teoria, tem a forma algébrica e forma trigonométrica do número complexo, que eu já falei que esse aqui está na forma algébrica, esse primeiro aqui, e o segundo está na forma trigonométrica. Né? Para mim achar a forma trigonométrica, eu preciso calcular obrigatoriamente o Rho, que é o módulo do número complexo, e o θ, né? Que na verdade é esse ângulo aqui, como eu falei, formado entre o eixo dos x e esse segmento que é definido pelo ponto P a partir das coordenadas das medidas de A e B, né? Tá certo? Tranquilo até aqui? E conjugado, já falei, né? Conjugado desse Z igual a mais B é o Z barra, que é A menos B. Né? Até aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Então, agora vamos tentar resolver alguns probleminhas envolvendo essas ideias que estão por aí, né? Um dos primeiros probleminhas que eu peguei aqui é para calcular o valor um dos primeiros probleminhas que eu acabei tomando aqui, desculpem, é para você calcular, operar, né? Operar a partir dos números complexos aí dados, né? Como que eu faço para operar, né? Para mim operar os números complexos, basta fazer o quê, né? Basta você usar a teoria do livro lá que fala que para você somar complexos, basta você pegar aí e trabalhar com operação de parte real com parte real e imaginário com imaginário. E o produto é um produto onde aplica-se a propriedade distributiva. Por exemplo, aqui então, eu tenho um número complexo, um segundo complexo, um terceiro complexo e um quarto complexo. Vou somar esses quatro, vai dar um valor só, no final das contas aqui. Né? Como que eu faço isso? Então, eu posso fazer assim, eliminar os parênteses. Para mim, eliminar os parênteses aqui é tranquilo, porque não tem que fazer nada. 4 menos i, mais i repete, menos. Ó, i vezes 6 dá 6i, menos 6i com mais i dá menos 6i, e menos com mais dá menos 3i vezes i, menos 3i ao quadrado. E quanto que é i ao quadrado? I ao quadrado igual a menos 1, né? Se i ao quadrado igual a menos 1, tá certo? Se i ao quadrado igual a menos 1, então eu troco isso aqui por menos 1, vai ficar assim. Bom, aqui se você olhar já pode cortar esses dois aqui, né? Então corta esse com esse, fica 4 menos 6i e i ao quadrado é menos 1, com menos aqui vai ficar mais 3 então, né? Portanto, este número complexo é igual a 4 mais 3, 7, menos 6i. Né? Então, 7 menos 6i é a operação realizada com esse número complexo aí dado. Né? Não sei se precisa fazer esse. Quero que faça esse exemplo 2, aí eu não preciso. E tem o exemplo aqui 3, né? Exemplo 2, exemplo 3. Okay? Exemplo 2 é só lembrar o seguinte, né? Esse barrinha que está em cima é a barrinha de conjugado. Então, eu vou calcular o conjugado de 4 menos i é 4 mais i. Multiplicando, o conjugado de 1 menos 4i é 1 mais 4i. E agora eu vou operar normalmente, né? Aplica a propriedade distributiva, né? A multiplicação 4 vezes 1 dá, vou pôr aqui embaixo, dá 4, 4 vezes 4i vai dar 16i, i vezes 1 dá i, e i vezes 4i dá 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais 4i ao quadrado.
como I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 4, ok? Já pus direto a resposta. Então, I vezes 4I dá 4I ao quadrado. Como I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 4. E agora, opera, normalmente, né? 4 com 4 anula, 16 mais 1 dá 17i. Então, veja que esse número aqui é um complexo, imaginário normal. Esse aqui é imaginário puro, né? Imaginário puro. Tranquilo? E o exemplo aqui seguinte, que eu faço também, não precisa. E o exemplo seguinte que fala um pouquinho sobre... Ah, bom, aqui tem mais operações, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números complexos, né? Eu vou operar para dar a resposta de um só, né? Vai surgir um só. Como que faço isso? Então, vamos lá. A resolução é baseada no seguinte princípio, né? Para mim resolver esse tipo de exercício, eu vou resolver esse aqui, ó. O que é I ao quarto? I ao quarto, eu acabei de falar para vocês, né? Quanto que é? Lembra que I ao quadrado é menos 1. Como I à quarta é I ao quadrado elevado ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado é 1. Então eu posso fazer assim, ó. Aqui tem que expandir normalmente, né? 1 mais I, eu vou usar o produto notável lá. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2i, e mais o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. Isso que multiplica esse número aqui que eu não posso fazer ainda, né? 3i repete. I vezes i à quarta, que é 1, acabei de falar, né? Sobre esse vezes esse, né? E o mais 1 aqui, mais i, desculpa, repete. Aí dá para multiplicar também, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes i dá i. I vezes menos 1 dá menos i. E i vezes i dá mais i ao quadrado. E agora eu vou substituir, né? Porque i ao quadrado é... Então, veja aqui, ó. Só para mim, para vocês entenderem. Esse número aqui, né? E este número aqui... Os dois valem 1, né? Vale 1 aqui, aqui também vale 1, né? Porque i ao quadrado, opa, 1 não, desculpa. Menos 1, né? Menos 1 também. Certo? Porque i ao quadrado é menos 1. Então, fazendo isso, dá para fazer assim, ó. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, vai sobrar na parte de cima, né? Isso aqui é tudo igual, igual. Esse corta com esse, sobra 2i. E multiplica... Esse aqui, né? 2 mais 3i. Certo? Mais 1 aqui repete. Mais 1 mais i repete. É igual. Embaixo. Aqui ficou menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E mais i menos i dá 0. Então vai ficar assim, ó. Menos 2 só. Né? Certo? Olha aqui. Beleza? Portanto... Agora, continuando, fica assim, né? Na parte de cima, faz a continha. 2i vezes i dá 4i. 2i vezes 6i, opa, 2i vezes 3i dá 6i ao quadrado. Mas i ao quadrado igual a menos 1. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 2. E o mais i aqui, repete, né? Repete apenas. E daí, faz a conta, né? Faz a continha agora. Aqui dá para fazer assim, ó, dá para dividir por 2 por 2. Menos 4, opa, dá para colocar na ordem. Menos 6 por menos 2 dá 3. 4i menos 2 dá menos 2i. E mais i repete. E quanto que é 2 mais i menos 2i? É 3 menos i. Portanto, a solução nossa é 3 menos i. Né? E até aqui? Tranquilo? Bom, e essa é a solução deste exercício. Né? Que provavelmente tem lá na lista de vocês. Na lista até que não tem muito, mas nos questionários deve ter alguns exercícios parecidos com esse para você poder resolver, né? Lá pede para você dar a resposta final, porque tem que marcar o X, né? Não poderia tirar o IMC?
Aonde MMC? Poderia tirar nesses dois casos que está dizendo aqui, tirar MMC. Pode, aqui é 2, aqui é 1, o mínimo é 2. Tá aí, daria a mesma coisa, né? Só que como aqui é divisível por 2, tanto 4 como 6, né? É mais fácil dividir do que tirar o mínimo, né? Mas poderia, com certeza, tirar o mínimo se você quisesse, né? E, lógico, eu acho que se for, assim, necessário, né? Bom, aqui só para... eu vou precisar desses resultados, né? Só vou escrever, vou falar para vocês melhor. Existem algumas operações, né? Entre números complexos que são realizados, como eu fiz há pouco, né? Usando a forma algébrica do número complexo. Mas alguns lugares, alguns exercícios, fica mais fácil resolver na forma trigonométrica, tá certo? Então, aqui é algébrica, como eu fiz há pouco, e aqui é trigonométrica. Então, quando for dado na forma algébrica que você conseguir fazer na algébrica, faça na algébrica, sem problema nenhum. Quando for dado na forma algébrica, mas a resolução não for possível ou for difícil fazer na algébrica, transforme em trigonométrica e resolva na trigonométrica. Aí, se a pergunta for lá no exercício para você marcar um X nos questionários, se a resposta tua tiver na forma algébrica, aí você tem que pegar e fazer assim, ó, transformar da algébrica em trigonométrica, resolver a operação e voltar para a forma algébrica. Né? Caso seja um exercício que a resposta estiver na forma trigonométrica, aí você pega na forma algébrica, transforma em trigonométrica e deixa na forma trigonométrica. Né? Opera e acabou. As operações, geralmente na forma trigonométrica, são mais fáceis de ser feitas. O produto é só fazer assim, ou seja, você, ao invés de fazer aquela conta toda que eu fiz há pouco, basta multiplicar os módulos e somar os argumentos. A divisão basta dividir os módulos e subtrair os argumentos, né? E potências, né, que aparece bastante potências por aí, é que usa bastante essa ideia, porque nas potências que é interessante você pensar em transformar em forma trigonométrica, porque a potência é muito mais fácil fazer aqui, né? Porque a hora que eu faço isso, né, basta eu pegar o módulo elevar a potência e multiplicar cada um dos argumentos aqui, né, dos argumentos por i, né? Porque na verdade eu vou somar θ mais θ mais θ mais θ mais θ n vezes, por isso que é n vezes θ. Né? E a raiz, né, que daí tem essa expressão aqui que foi deduzida lá no livro, se vocês quiserem dar uma olhadinha, em que ela tem que ser feita assim, né? Se você não fizer dessa forma, dificilmente vai conseguir achar a raiz sexta de um número complexo qualquer, né? Então a ideia tem que ser feita assim, e para isso precisa transformar o número da forma algébrica em forma trigonométrica sempre, né? Não tem jeito. Certo? Tranquilo? Bom, continuando então, vamos lá. Vamos tentar agora utilizar essas ideias aí para poder resolver alguns problemas, né? Por exemplo, então, se eu quero resolver esse probleminha. O probleminha é assim, ó. C é dado complexo, já está na forma trigonométrica, perfeito, né? Daí se tiver assim é bom. Dificilmente vai acontecer, mas já faço um outro mais completinho, tá bom? Eu quero resolver a potência de z a 80, z elevado a 80. Bom, elevar z a 80 é pegar o z e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 80 vezes. Então, se você pegar esse número e transformar na forma algébrica, você vai ter que fazer o número, sei lá, a mais bi, multiplicar por ele mesmo, por ele mesmo, por ele mesmo, 80 vezes. Então, o trabalho que você vai ter é muito grande, né? Muito, muito, muito grande, né? Tá enxergando? Deixa eu aumentar um pouquinho, então. E agora, melhorou? Ok? Ok. Bom, então... tá. É que, na verdade, ele pede para você calcular o z elevado a 80, né? Então, o número dado foi z igual a cosseno de π sobre 20, né? Mais i seno de π sobre 20. Ele quer que você faça o quê? Que você calcule z elevado a 80. Como eu falei, um caminho seria transformar esse número na forma algébrica e multiplicar por ele mesmo 80 vezes. Dá certo? Dá. Dá para resolver? Dá. Dá trabalho? Muito, né? Você vai fazer 80 vezes a conta. Aqui eu vou fazer assim, eu vou usar a formulazinha do produto, que é essa aqui, né? Essa fórmula de Moivre.
Vou fazer o quê? Vou pegar o z elevado a 80 e vou calcular o ρ elevado a 80. Opa, não estou chegando lá, né? Eu vou calcular o z elevado a 80, calcular o ρ elevado a 80 e multiplicar 80 vezes o argumento, 80 vezes o argumento. Só isso que eu vou fazer, né? Então, basta pegar essa expressão aqui, você vai ter a potência de z de qualquer ordem. Lógico, para isso eu preciso do número complexo na forma trigonométrica. Nesse caso aqui já está pronto, né? Eu já vou fazer um que não está pronto, tá bom? Mas por enquanto, só para entender o que eu estou querendo colocar é o seguinte. Então eu vou pegar esse número e vou calcular o z elevado a 80, né? Z elevado a 80 igual, então, a ρ. Quem que é o ρ aqui? O ρ é 1, né? 1 elevado a 80 vai dar 1. Então, só quando escrever aqui para vocês lembrar que tem que ser feito o ρ também, né? Mas o ρ aqui é 80, então, quer dizer, o ρ aqui é 1, não faz diferença. E vamos multiplicar cosseno vezes n vezes π sobre 20. Então, n é 80 vezes π sobre 20, né? E mais, e vezes a mesma coisa, né? O que aparecer aqui vai aparecer igualzinho aqui, 80 π sobre 20. E agora, faz conta, faz uma continha, ó. Z elevado a 80 vai ser igual, então. 1 elevado a 80 é 1, eu vou tirar fora. Ok? Funcionando tranquilo aí com vocês? Bom, então 1 elevado a 80 é 1, né? Isso? Ok? Beleza. Aí, cosseno, aqui dá para cortar o 0 com 0 e o 0 com 0. E o 2 com 8, né? 2 com 8 é 4. Vai ficar cosseno de 4π, que 80 sobre 20 é 4, né? Π, mais i seno de 4π, né? E daí, se quiser, como eu falei, ó. Então, quanto que é z elevado a 80? É isso aqui, ó. Na forma trigonométrica é isso. E na forma algébrica, como é que fica? Né? Na forma algébrica é só fazer assim, você resolve. Quanto que é cosseno de 4π? Alguém sabe me dizer quanto que é cosseno de 4π? Cosseno de 4π, quanto que é? Vocês vão ter que saber um pouquinho de trigonometria, senão complica a vida. Cosseno de 4π é 2 vezes 2π, né? 2π é 1. Cosseno de 2π é 1. Como é 2 voltas de 1, continua sendo 1, né? 1 mais. E o seno é 0. Então vai ficar assim, ó. Esse número aqui que você tem na forma trigonométrica, se você levar ele a 80, a resposta desse número é 1. É o número real 1, ou seja, é um número que não tem parte imaginária, porque cosseno de 4π é 1 e seno de 4π é 0. Isso mesmo, Douglas. Isso, né? E o cosseno e o seno, não esqueçam que é 0, né? Porque equivale ao seno de 2π, né? Seno de 2π é 0. Beleza? Tá aqui? E esse caso aqui, ó. Esse aqui é o que vai cair na prova, né? Tá certo? Porque esse é assim, ó. O que você tem que fazer com ele? Né? Tem que pegar e elevar a 100. Mas, professor, elevar a 100 dá muito serviço. Dá. Depende de como você fizer, né? Se você pegar esse número aqui e levar a 100, você vai ter que multiplicar ele por ele mesmo 100 vezes. Ou se você usar um artifício para resolver isso, beleza, pode usar. O que me importa é que você encontre a solução, né? E mostre o que você fez para encontrar a solução. Bom, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse número complexo que está aqui embaixo, né, que é um complexo aqui, e vou transformar esse número complexo, que está na forma algébrica, em forma trigonométrica. E aí, o primeiro passo vai ser esse. Então, transformar o número na forma trigonométrica, algébrica em trigonométrica. Para isso, eu preciso do ρ e do θ. Ρ e θ. Só pensar aqui, ó. Preciso do ρ, θ, para pegar esse número aqui e transformar nessa forma. Ρ e θ. Então, vamos lá. Tentar buscar ρ e θ. Ρ é a distância. Lembra que eu falei? A distância. Então, ρ é igual a
a distância. Na verdade, é raiz quadrada do A ao quadrado e do B ao quadrado. Esse é o meu A e esse é meu B. Lembra que A mais B, I. Então, o A ao quadrado é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado. E faz conta, né? Conta. Raiz quadrada raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E 2 ao quadrado é 4. Vai ficar 3 quartos aqui, né? Mais meio ao quadrado, 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos. 4 quartos é 1. Então, a raiz de 4, não, de 1 é 1. Né? E o teto, como é que eu faço para achar o teto? Aí tem que fazer assim, ó. Lembra que eu já falei, né? Cosseno de θ é igual a tanto, e seno de θ igual a tanto, né? Lembra que aqui é A sobre ρ, aqui é B sobre ρ. Quem que é o A? Raiz de 3 sobre 2. Ρ é 1. B, meio sobre 1. Na verdade, então, se você olhar com mais cuidado, assim, ó, isso aqui dá raiz de 3 sobre 2, e aqui vai dar meio. A pergunta agora é simples, que você tem que responder sempre. Quer dizer, se for possível. Qual o valor do ângulo? Presta atenção. Qual o valor do ângulo cujo cosseno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2 e o seno desse mesmo ângulo é meio? Alguém sabe responder? O Douglas respondeu 30 graus, o Aguinaldo respondeu 30 graus, muito bem. Só que vamos pensar esse ângulo aqui em radianos. É 30 graus, né? Em radianos é π sobre 6, né? 180 por 6. 180 por 6 dá 30, né? 30 graus. Beleza? Então, tá aí. Já que a resposta agora eu tenho, agora eu vou pegar e vou escrever essa resposta na forma... Quer dizer, eu vou escrever esse número complexo na forma trigonométrica. Então, z igual a ρ, quem que é ρ? É 1, vezes cosseno de θ, π sobre 6, mais i seno de θ, π sobre 6. Então, tá aí, ó. Esse é o meu número complexo. Quer dizer, esse complexo aqui, não é esse z, chamado Z1, né? Esse Z1, tá bom? Que o Z é a resposta final depois, né? Senão vai confundir a cabeça. Todos, né? Beleza? Aqui, então, o nosso Z1 igual a, então, a cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Beleza? Tranquilo? Bom, e agora, o que eu faço? Vou pegar e vou elevar esse número a 100, né? Então, vou pegar e calcular, que está pedindo aqui, ó, z elevado a 100, né? Quer dizer, z1 aqui eu chamei elevado a 100. Que esse número aqui na forma algébrica é esse número na forma trigonométrica, tá certo? E aí, até aqui? Bom, agora é só fazer assim. Então, eu vou pegar o z, que é igual ao z1, que é essa coisa aqui, né? Certo? Elevado a 100. Bom, elevado a 100. Então, como é que faço? O módulo elevado à potência 100 vezes cosseno de 100 vezes o argumento, né? 100 vezes π sobre 6, mais i vezes seno de 100 vezes π sobre 6. Beleza até aqui? E agora é só fazer continha, né? Eu vou voltar, só para entender, eu estou com o número na forma algébrica, transformei em trigonométrica, vou resolver a potência e vou retornar a ele na forma algébrica, tá bom? Eu vou tentar voltar, né? Para ver que número que é esse. Que é um número elevado a 100, complexo, que é esse número aqui elevado a 100, que é igual a esse elevado a 100, né? Bom, 1 elevado a 100, todo mundo sabe que dá 1, né? Então, 1 vezes. Esse 1 dá para jogar fora, então.
E aqui tem que fazer assim, ó, 100 por... Dá para cortar aqui com dividido por 2, né? Vai ficar cosseno de 50π sobre 3, né? Mais I vezes seno de 50π sobre 6. 6 não, 3, né? 3. Ok. Bom, e agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse número, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse número 50π sobre 3, certo? Vou só aproveitar a folha aqui, ó. E vou tentar enxergar quanto que ele vale, tá bom? No primeira quadrante, né? Que 50π sobre 3 deu mais do que uma volta, isso todo mundo sabe, né? Porque 50 dividido por 3 dá mais do que 2, né? Mais do que 2π, certo? Então o que tem que fazer? Já aprendeu isso lá em fundamentos, né? 1. Eu vou ter que pensar em um número menor que 50, que é dividido por 3, cuja solução é um número par, né? Porque o número de voltas é par, ou é 2, ou é 4, tá certo? Que é 2π, ou 4π, ou 6π, ou 8π, e assim por diante. Bom, a menor que 50 dividido por 48, né? 48 dá para dividir por 3 e é par. E se eu tirar 48, sobra 2 aqui, né? Então, 2π. Então, na verdade, só para entender, este número 50π sobre 3 é a mesma coisa que 48 por 3 dá 16, né? Aqui dá 16π. 16π, na verdade, é 8 voltas de 2π, né? Então, esse número 50π dá 8 voltas de 2π e mais 2π sobre 3. Então, no lugar de colocar 50π sobre 3, eu posso escrever sem medo nenhum 2π sobre 3. Então, eu posso colocar assim, ó, que z é igual a... Esse 1 vou tirar fora. Então, é cosseno de... Quanto? 2π sobre 3, né? 2π sobre 3... mais I seno de 2π sobre 3. E agora vem aquela pergunta, né? Vocês já fizeram Fundamentos 1, já foram aprovados, ou não, né? Mas muitos de vocês foram aprovados em Fundamentos 1. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quanto vale o cosseno de 2π sobre 3 e quanto vale o seno de 2π sobre 3? Que é um marco notável, né? Notável, tá certo? Quanto que é 2π sobre 3? 2π sobre 3 é 120 graus. Então, quanto vale o cosseno de 120 graus e quanto vale o seno de 120 graus? Pergunta? 120 graus. Aí vamos tentar relembrar aqui juntos. É só fazer assim, ó, lembra? Vou fazer um desenho aqui do ladinho aqui, ajuda. Aqui está o ciclo, né? 120 graus é aqui no segundo quadrante, né? Isso. Aí se você fizer, lembra o desenho que a gente fazia lá e tal. A resposta é aqui, né? Esse aqui é o meu seno e aqui é o meu cosseno. Então, é um valor cujo o coeficiente do x, do que não tem i, vai ser negativo e aqui vai ser positivo, né? Porque é segundo quadrante, certo? E agora a pergunta é a seguinte: como é 120 graus, está aqui, né? 2π sobre 3. Então, é a mesma coisa que 60 aqui e 60 aqui. Se alguém responder quanto vale o cosseno de 60 e o seno de 60, vai responder a pergunta que eu fiz, né? Alguém sabe quanto que é o cosseno de 60 e seno de 60? O cosseno de 60 é meio, né? E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aquelas tabelinhas lá que vocês tinham para 30, 45, 60 e assim por diante, né? Tem que estar na mão de vocês, senão vai ficar difícil de vocês responderem. Né? Então, meio aqui, e aqui a raiz de 3 sobre 2. Portanto, tá aqui, ó. Esse é o meu número z elevado, esse é número elevado a centésimo. Então, a hora que eu peguei esse número aqui e levei a 100, na verdade eu transformei esse número em número complexo na forma trigonométrica, fiz a continha, beleza.
Aí cheguei com esse número grandão aqui, que na verdade é equivalente a esse número pequenininho na primeira volta, que na verdade equivale a esse valor aqui, né? Meio e aqui raiz de 3 sobre 2. Logo, o nosso número complexo, z, esse número aqui elevado a 100, é essa a resposta, né? Então, essa, como se você falasse assim, ó, 2 elevado a 10 é 1024. Então, o que eu fiz foi pegar o 2 elevado a 10, que eu peguei o número e levei a 100. 100 é bem grandão. E a resposta é essa aí, né? Menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, né? Pode usar a tabela sem problema nenhum. Só que, para usar a tabela, vocês têm que ter a tabela. Primeiro passo. Segundo passo, para usar a tabela, tem que aprender a usar, a procurar, senão fica difícil, né? Senão não adianta nada eu ter a tabela na mão e perguntar assim, ó, astros, me digam qual a resposta. Não vai ter resposta, né? Ou você vai ter, ou você vai pesquisar e procurar, ou não tem como responder a pergunta, né? Fica difícil. Não é só para você, Bianca. Isso eu estou colocando de uma forma geral, né? Todos vocês precisam saber, né? Ou sabe, ou pesquisa, né? Os dois. Beleza esse? Entenderam? Ok, né? Então, continuando. Tem aqui alguns exercícios que falam algo parecido, né? Vou pegar um pouco mais difícil aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Então, aqui diz assim, né? Não vai enxergar, né? Muito grande agora. Diz assim, em relação ao complexo... O complexo, bom, a pergunta eu faço para vocês aqui, não tem problema. Diz assim, ó. Esse é o número complexo, né? Tá bom? Eu quero fazer o seguinte, quero transformar esse complexo na forma trigonométrica, beleza? Como é que eu faço isso, então? Vamos lá. Primeiro passo, vamos transformar esse complexo. Então, a pergunta A da prova vai ser essa aqui. Dado o complexo Z igual a menos raiz de 6 menos raiz de 2i, letra A, determine o seu módulo. Tá bom? Então, alguém perguntou esses dias o que é módulo, né? Então, o módulo nada mais é do que... Eu tenho que fazer o que mesmo? Eu tenho que pegar e calcular o ρ. O que é o ρ mesmo? Ρ igual a raiz quadrada de... né? Raiz de 6 ao quadrado, que dá 6, mais raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. 2 mais 6 dá 8. Raiz de 8 não é exato, mas eu posso racionalizar, fatorar um pouquinho, simplificar um pouquinho, né? Dá 2 raiz de 2. Então, raiz de 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 ao quadrado, que é 4, que tem raiz de 2. E 2 fica dando a raiz, né? Beleza? Até aí? Bom, e o argumento que eu preciso? Esse é o módulo. O argumento vai ficar assim, ó. É cosseno de θ igual a... E seno de θ, que é igual a... Lembra que aqui é A sobre ρ, B sobre ρ. O A é raiz de 6, então menos raiz de 6 sobre ρ, que é 2 raiz de 2. E aqui é menos raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Aqui é facinho, é só cortar, fica menos meio. Opa, o seno já tem. Aí o cosseno tem que pensar. Ó, raiz de 6 vezes por raiz de 2 dá raiz de 3. Então vai ficar igual a raiz de 3 negativa sobre 2. Como os dois são negativos, uma perguntinha que eu posso fazer para vocês, né? Esse número complexo está em que quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Alguém sabe responder? Isso, terceiro, né? Terceiro, porque os dois são negativos, né? Certo, Douglas? Terceiro, né? Tudo bem. Como são negativos, então, o meu θ, então, como está no terceiro, desculpa, o meu θ, lembra que eu fiz aquele desenho na primeira aula? No comecinho da web? Primeira aula, muito bem. Eu tenho que pensar assim, ó. Então, meu número complexo está aqui, né? Só pensar assim, quer ver? Tá aqui, como aqui é negativo, ele está por aqui. Como ele está por aqui, então meu θ é algo assim, é bem grandão, né? Este mais esse, então é 90 mais 90, 180.
É mais que 180, né? Só para entender. Bom, então a pergunta minha aqui é a seguinte. Qual é o valor do ângulo θ, sabendo que o cosseno dele é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno dele é meio? Só pensar assim, ó, para facilitar. Pense no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, se fosse cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno meio, já responderam, é 30. Agora há pouco você já tinha respondido, né? Lembra? Alguém já falou 30, né? Acho que o Douglas falou, o Aguinaldo falou, mas alguém falou 30. Beleza. Bom, é a mesma resposta de lá. Como é 30 graus, só que é no primeiro quadrante. Bom, 30 graus seria aqui no primeiro, né? Primeiro. Como aqui imagina assim, aqui é primeiro, aqui é 30. Como aqui é 30, aqui é 30. Então, tudo isso aqui é 180 mais 30, ou seja, é 180, que é π, mais 30, que é π sobre 6, né? Sabe que 180 é π. E esse pedacinho mais pedacinho dá 180 aqui. Mais esse cantinho aqui, que é π sobre 6, que é igual a esse cantinho daqui, né? 30. 180 mais 30, 210. Opa, 210 graus. Isso, Aguinaldo. Agora a pergunta é, quanto que vale 210 graus em radianos, né? Aí você tem que fazer, fica mais fácil fazer assim, ó. Só fazer a continha. Tira o mínimo, segundo alguém falou agora há pouco, né? O mínimo entre 6 e 1 é 6, fica 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Vai ficar 7π sobre 6. É 7 vezes 30, né? 7 vezes 30 dá 210, né? Então, 7π sobre 6. Portanto, esse nosso número complexo aqui, né? Vou escrever aqui, ó. Nosso z, então, é igual a quanto? A ρ, quanto que é o ρ? Tá aqui, ó. Tá chegando? 2 raiz de 2. Então, é 2 raiz de 2 que multiplica cosseno de 7π sobre 6, que é meu ângulo aqui, meu argumento, mais i vezes seno de 7π sobre 6. Beleza? Então tá aí, ó, meu ângulo, desculpa, meu número complexo na forma trigonométrica, né? E agora, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar e, sei lá, a pergunta A seria essa. Qual que é o módulo? Beleza, o módulo está aqui. Qual o argumento? Está aqui. Pergunta C. Escreva esse número na forma trigonométrica. Está aqui, ó. Está escrito. Agora, pergunta A, B, C, D. Quanto que é Z elevado a 10? Então, o que dá Z elevado a 10? Então, vamos fazer, né? Eu estou só montando perguntas aqui, né? Z elevado a 10. Eu tenho que fazer o quê? Pegar esse número complexo aqui, né? Certo? E escrever ele elevado a 10. Como é que escreve elevado a 10? Tem que fazer o que mesmo? Deixa eu pôr aqui mais fácil para vocês enxergarem, né? Então, o que é z elevado a 10? É o módulo elevado a 10, 2 raiz de 2 elevado a 10. E aqui também, ó, cosseno de 10 vezes 7 dá 70, π sobre 6, mais i vezes, repete, 70, π sobre 6. Ou seja, tá aí, ó, então tá aqui. Entenderam o que estou fazendo? Só uma pergunta, sempre tem que saber o quadrante. Quadrante. Isso. O quadrante precisa saber para você poder dizer que ângulo que é esse, né? Porque se você fala esse ângulo que é do terceiro quadrante e se fala no primeiro, você vai errar, né? Então, a resposta tua vai estar errada. A resposta tua vai depender do quadrante que ele está posto, né? O teu ângulo, teu número está posto, né? Ok? Então, aqui tá, daí é só fazer a continha, né? Então, z elevado a 10 vai ficar assim, ó, z elevado a 10 igual a 2 elevado a 10, vou deixar indicado só, não dá para fazer conta. E raiz de 2 elevado a 10, né? Raiz de 2 elevado a 10 é raiz de 2 elevado a 2 a décima, e raiz de 2 elevado a 2 a décima é 2 elevado a quinta, né? Certo? E aqui faz a conta, ó. Dá para dividir por 2, né? Então vai ficar cosseno de 35π sobre 3 mais i vezes seno de 35π sobre 3. Vamos imaginar assim que a pergunta seja essa? Acabou, né?
Agora, se pedir para você responda isso na forma algébrica, então tem que transformar esse número na forma algébrica dele, né? Aí é só arrumar um pouquinho, né? Então, fica z elevado a 10 igual a... Então, aqui seria uma resposta já. A resposta que é na forma trigonométrica. A forma trigonométrica está pronta. Na forma algébrica, eu posso pensar em resolver quanto que é cosseno de 35 pi sobre 3 e quanto que é seno de 35 pi sobre 3. E quanto que é, logicamente... Bom, aqui não vou fazer, tá bom? 2 elevado a... Repete a base, soma expoente. 2 elevado a 15, né? Agora tem que pensar assim, ó. Esse nosso... De novo, ó. Vou fazer aqui no cantinho para vocês não esquecerem, né? Esse nosso número 35π sobre 3, 35π sobre 3, eu tenho que escrever ele igual eu fiz no outro, uma soma de dois números, com o denominador 3, é lógico, de tal forma que a soma desses dois números é 35, e esse número que eu vou encontrar é um divisor de 3, e a resposta tem que ser par, né? Par por quê? Por causa do 2π, 4π, 6π, eu já falei, né? Certo? Então, 35 menor que 30, né? Menor que 30. Vai ficar, então, que 34 e 33 dá 11, né? Não pode. Então, seria 30π mais o resto, 5π. Então, a resposta, na verdade, aqui dá 10π, né? 10π são 10π, são 5 voltas de 2π. Então, na verdade, eu posso escrever esse número dessa forma. Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de 5π sobre 3 mais i vezes seno de 5π sobre 3. Né? E agora, se vira. Né? Vai na tabelinha lá de vocês e procura quanto que é o cosseno de 5π sobre 3 e quanto que é o seno. E acabou, né? Acabou o teu exercício. Né? Certo? Ok? Tá aí? Então, agora você faz o quê? E, na verdade, o que vocês precisam saber, acho que isso está bem claro, é trigonometria. Por isso que lá em Fundamentos 1 a gente fez um curso só de trigonometria, né? Para isso, né? Para você poder, exatamente, poder responder a essas perguntas, senão fica difícil, né? Fica difícil mesmo. Tranquilo? Tá aqui? Ok? Bom, agora, o que eu faço? Vou pegar e vou resolver isso aqui, né? Só vou resolver rapidinho aqui. 5 vezes π sobre 3 é 60. 5 vezes 60 vai dar... 5 vezes 60 dá 300. Então, esse... Opa, 300 não pode, né? Pode. 5 vezes π sobre 3, 180 por 3, 60. 5 vezes 60, então é cosseno de 60 e seno de 60. Cosseno de 60 é positivo, porque está no quarto quadrante, né? 2 elevado a 10 igual. Vou deixar assim, 2 elevado a 15. Depois, se quiser fazer conta, faz. Cosseno de 60, né? Cosseno de 300 igual a 60. Cosseno de 60 é meio, então aqui é meio. E aqui é i vezes raiz de 3 sobre 2, né? Certo? Só vamos ver o sinal. Como é no 5π sobre 3, está no 300. 300 é quarto quadrante. Então, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, fica assim, ó. Z elevado a 10 igual a 2 elevado a 15 vezes meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2 elevado a 15. Ou seja, 2 elevado a 15 dá para fazer conta, multiplicar por 4, dividir por 2 se quiser, dividir por 2, porque dá para tirar um 2 fica 14 aqui, 14, tira o 2 fora. Você vai ter a resposta. Né? Uma resposta, logicamente, de elevado a 10. Se levar a 100, por exemplo, vai dar outra resposta. Se levar 2, vai dar outra resposta. Né? Vai depender da potência pedida. Né? Lógico, se pedir para você fazer assim, sei lá, somar Z com Z barra, é só você pegar o Z, né, que é esse aqui, né? Lembra que o nosso Z... tá aqui. O nosso Z é esse aqui, né? Se você pegar esse Z aqui
e escrever na forma de z barra, né? Quem que é z barra aqui? Z barra é menos raiz de 6 mais raiz de 2i, né? Aí se você somar z com z barra, né? Somar esse número com esse, vai dar a resposta, né? Facinho de fazer, né? Tranquilo? Aí depende da pergunta, né? Tranquilo até aqui? Ó, aqui tinha mais um. Ó, vamos fazer assim, ó. Este aqui, esse número aqui, ó, 1 mais i, tá bom? Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Quer dizer, vamos ver o que eu quero que vocês façam. Então, presta atenção lá e anotem. Daí esse vai ser o nosso desafio. Eu quero que vocês peguem esse número, achem ele na forma trigonométrica. Ou seja, ache o seu módulo e o seu argumento. Ok? Então, pega o número z igual a 1 mais i, acha o seu módulo e acha o seu argumento. Tá? Responda a pergunta, Lídia. Tá? Então, z igual a 1 mais i, acha o seu módulo, acha o seu argumento, determine a forma trigonométrica dele e calculem para mim z elevado a 50. Tá bom? Z elevado a 50. Só, tá bom? Módulo, argumento, trigonométrica e z elevado a 50. Tranquilo? Bom, respondendo a pergunta da Lady Lay, né? Na verdade, quando você acha o conjugado de um número complexo, como esse aqui, por exemplo, né? Só muda o sinal da parte imaginária, tá bom? Esse raiz de 6 negativo continua negativo, aqui é menos, fica mais. Se fosse mais, ficaria menos. A parte real não muda de sinal, só muda de sinal a parte imaginária, ok? Só imaginária. Beleza, então? Aqui, desafio, então, lançado, né? Quer fazer? Beleza. Não quer fazer? Paciência, né? Ok? Vou deixar aqui. Depois a gente volta se for possível. Bom, e daí... dá para fazer um monte de exercícios em cima disso, né? Mas vamos ver um caso aqui que eu achei legal, né? Esse daqui, ó. Vou diminuir, senão você não vai enxergar, né? Enxergar. Assim, ó. O número complexo z possui afixo no segundo quadrante. Beleza? Então, eu sei que esse complexo z tem afixo no segundo quadrante. Afixo no segundo quadrante significa que ele pertence ao segundo quadrante. E se eu quero calcular o módulo de z ao quadrado, módulo de z ao quadrado, mais z menos 2 vezes z barra, e eu sei que a resposta disso tem que ser igual a 3 mais 3i, eu quero achar o valor de z. Quero achar o z, né? Quero achar o número complexo. Depois de achar o complexo, eu quero o seu módulo e o seu argumento. Depois a gente pode fazer perguntas. Dá para fazer 200 perguntas se quiser. Tá certo? Então, como o z eu não conheço, eu vou chamar esse z de qualquer coisa. Que coisa que eu vou chamar? Eu vou chamar de a mais bi. Ou chama de x mais yi. Ou chama de m mais ni. Ou chama de qualquer coisa. O importante é que você saiba que esse z tem uma representação que você vai achar o a e o b, né? Lembrando que esse z obrigatoriamente pertence ao segundo quadrante. Tá bom? Isso é importante, vocês vão ver na frente. Bom, primeiro passo é achar o módulo de z, né? O módulo de z, lembra que é raiz quadrada de a ao quadrado, como aqui está ao quadrado, ele vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado elevado ao quadrado, porque o módulo dele é isso, daí elevado ao quadrado mais z. Z é a mais bi, menos 2 vezes z barra, a menos bi, certo? Só muda o sinal da parte real, da parte imaginária. E tudo isso igual a 3 mais 3i, né? Beleza? Bom,
Isso aqui ao quadrado, elimina a raiz, vai ficar então a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui dá para tirar fora o parênteses, a mais bi. Aqui aplica a distributiva, vai ficar 2a mais, menos com menos vai dar mais, né? 2bi, e aqui repete. 3 mais 3i. E aqui usa um fato, bom, ainda não, vou arrumar. Vamos pegar a parte real e a parte imaginária. A parte real vai ficar assim, a ao quadrado mais b ao quadrado, a menos 2a dá menos a. A parte real é isso, esse. É a parte real, né? Tem mais ou menos na parte imaginária. bi e 2bi. bi mais 2bi dá mais, né? 3bi. Igual a 3 mais 3i. E agora vem uma perguntinha, não sei se vocês lembram. Quando que dois números reais são dois números complexos são iguais? Dois números complexos são iguais quando a parte real for igual à parte real e a parte imaginária for igual à parte imaginária. Então, a parte real, essa aqui, igual à parte real. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos a igual a 3. E a parte imaginária que fala que 3b é igual a 3 também, né? Então, aqui, ó, um sisteminha com duas equações com duas variáveis. Dá para resolver? Dá. Aqui eu acho o b, facinho. Quanto que vale o b? b igual a 1. Opa! Se o b é 1, eu posso trocar o b aqui e vai ficar assim. Vai ficar a ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é b, né? 1 ao quadrado, menos a, que é igual a 3. Opa, aqui deu mais trabalho. Vai ficar a ao quadrado menos a, passa para cá, fica menos 2 igual a 0. Essa é uma equaçãozinha do segundo grau completo. Dá para resolver? Dá, tem que resolver. Então, acha as raízes. Eu vou pôr as raízes direto, tá bom? Eu quero dois números que multiplicados de menos 2 somados de mais 1. Na verdade, as soluções são iguais a 2 e 1 deve ser, né? Multiplicados de 2, 2 e 1. Como é negativo, um dos dois tem que ser negativo. Como a soma tem que ser mais, então aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos, né? A 2, a 1 e a 2, né? O 2 vezes menos 1 dá menos 2 e a soma dos dois é mais 1. Beleza, então as soluções estão aqui, né? Então fica assim, ó. Solução. Número, vou chamar de Z1 e Z2. O número complexo 1 é igual a mais BI. Então, é 2 mais I. A mais BI. E o número complexo 2 é igual a menos 1 mais I. Agora, a pergunta é a seguinte. Em que quadrante está o Z1 e em que quadrante está o Z2? Alguém sabe me falar em que quadrante está o Z1? Quem sabe que quadrante está o Z1? Isso, Douglas. E que quadrante está o Z2? Isso, muito bem. Segundo. E qual a pergunta? Qual que é o quadrante da resposta? Ele fala assim, ó. O número complexo possui afixo no segundo quadrante. Então, a resposta nossa é essa aqui, né? Por que eu não aceito essa outra? Essa outra não aceito porque ele está no primeiro quadrante. Eu quero no segundo quadrante. Bom, aí ele fala assim, achou Z? Achei. Opa, usei esse aqui, ó. Menos 1 mais I. Agora ele quer que você faça o quê? Que você ache o seu módulo e o seu argumento, né? Então, vamos lá. Módulo desse número, né? Agora é só fazer o módulo desse número. O módulo dele é a raiz quadrada, o módulo, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá raiz de 2. E o seu módulo está aqui, né? E o seu argumento é cosseno de θ e seno de θ, né? É uma coisa de sempre. A sobre B, A sobre ρ. ρ é raiz de 2, né? E também é raiz de 2. E o A é menos 1 aqui e o B é 1 aqui. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 2 sobre 2. De novo, ó. Eu estou no segundo quadrante, como vocês mesmos responderam.
Então, o segundo quadrante é aqui, né? Então, esse nosso, sei lá, o valor está aqui, imagina, né? Então, nosso ângulo é 90 mais um pedacinho. Então, a resposta nossa tem que ser maior que 90 e menor que 180. Tá? A pergunta é quanto que vale esse ângulo? Né? Equivale a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Resposta é 45, né? Como é segundo quadrante, é 45, 180 menos 45, ou seja, é 135, né? 135 em radianos, então aqui é igual a θ igual a 135 graus, em radianos é 3π sobre 4. Então a resposta aqui seria 3π sobre 4 radianos. E se você quiser saber esse número na forma algébrica, está aqui, né? Z2. Na forma algébrica é esse, na forma trigonométrica é ρ, raiz de 2, que multiplica cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Se você calcular o cosseno de 3π sobre 4 e o seno de 3π sobre 4, obrigatoriamente tem que voltar aqui, né? Se você não voltar aqui, você errou. Então, se você fizer essa continha aqui e essa continha aqui, tem que voltar aqui para o menos 1 mais i, né? Se você não voltar menos 1 mais i, você errou, né? Tranquilo até aí? Ok, vamos fazer uma raiz, né? Uma raiz acho que é bom, né? Uma raiz. Então vamos calcular a raiz quarta de não sei quantos que serem, mas a raiz quarta de um número qualquer aí. De um número qualquer. Raiz quarta de um número qualquer. Vamos pegar a raiz quarta pode ser de 81, se vocês concordam. Lembrando que a raiz quarta de um número complexo, tá bom? Então, quero calcular, sabendo que z é complexo, tá bom? E ele vale 81. Eu quero calcular a sua raiz quarta de z. Ou seja, eu quero calcular o w, sendo que w é a raiz quarta de 81. Sabendo que 81 é número complexo. Bom, isso tem que ficar bem claro. Ou igual aquele exercício lá, o último exercício da tarefa de vocês, né? Que pede para vocês calcular o valor de x, sabendo que 3x à sexta mais 182 igual a zero. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar e achar o x, sabendo que esse x tem que ser obrigatoriamente um número complexo. Então, você só fazer umas continhas ali e sai, né? Parecido com esse, só que aqui, aquele da tarefa é como se fosse raiz sexta, esse aqui é raiz quarta. Lá vai ficar 192 por 3, que dá 64, né? 64. Beleza? E aqui é 81. A diferença é essa. Mesmo exercício. Lá raiz sexta, aqui raiz quarta. Lá 64, acho. Raiz sexta 64, aqui raiz quarta 81. Então, o que eu fizer aqui, vocês vão fazer lá, só que lá é um pouquinho estendido, né? Um pouquinho maior, porque tem 2 raízes a mais. Aqui são 4 raízes, lá são 6 raízes. Né? Então, vai dar um pouquinho mais de serviço. Mas aqui também vai dar serviço, tá bom? Para fazer isso, acho que o mais fácil que tem é pensar assim, eu tenho que usar essa forma, tá bom? Onde meu K, eu já explico o que significa, meu n é a raiz que eu quero, a raiz quarta aqui nesse caso, então aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, e o k é o valor que eu vou precisar, e o θ, obrigatoriamente, é o meu argumento, e o meu ρ é meu módulo. Então, isso não posso fugir disso, né? Tem que usar, com certeza, esses fatos aí, né? Tá certo? Então, primeiro passo, achar esse número na forma trigonométrica, né? Na verdade, é assim, ó, qualquer número, né, na forma trigonométrica, como 81, 20, 3, qualquer coisa assim, ele é um número que, obrigatoriamente, não tem parte real. Para não ter parte real,
quer dizer, não tem parte imaginária. Para não ter parte imaginária, a hora que for calcular o seno desse ângulo tem que ser obrigatoriamente seno do ângulo cuja resposta tem que dar zero. Para dar zero, o é zero, o é 180, o é 360, ou mais π, mais π, mais π, assim por diante. Nesse caso aqui é só pensar assim, fica mais fácil. Vou calcular o módulo. Na verdade, o módulo desse número é a raiz quadrada do 81 elevado ao quadrado, que vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 81, né? E o cosseno de θ é igual ao A, que é 81, sobre o outro 81, que dá 1. E o seno de θ é igual ao B, o B não tem aqui, é 0, sobre 81, que dá 0. Então, o meu θ, obrigatoriamente, aqui é 0. 0 graus. Tá bom? 0 graus. Beleza? Então, fica assim, ó. A forma trigonométrica. Z igual a ρ, 81. Daí, cosseno de 0 mais I seno de 0. 0 graus, né? O 0 radiano, tanto faz. Esse é meu Z, né? Esse número na forma trigonométrica é esse número na forma algébrica. Né? É o mesmo número. Aí eu vou calcular a raiz. A raiz é só fazer assim, ó, só pensar assim, tá bom? Eu tenho que pegar esse número aqui e colocar aqui, né? Então eu vou fazer assim, ó. É um WK. Deixa eu ver, né? Já explico por que K. É a raiz enésima de Z. Então, raiz enésima de ρ. Raiz enésima é a raiz quarta, porque eu estou calculando a raiz quarta. De 81, que é o ρ. Vezes esse número aqui que eu vou ter que arrumar, né? Na verdade, a gente incrementa ele, né? Mais I vezes seno de... é o mesmo número, né? O que você escrever aqui, escreve aqui. Bom, esse número é assim, ó. Θ, que é 0, mais, repete, 2kπ sobre n. Também, ó, 0 mais 2kπ sobre n. O n, no caso, é a raiz, 4. 4. Beleza, né? Então, tá aí. Certo? E agora sim. A raiz desse número z é o w. Vai ser 4 raízes. W0, chamei W1, W2, W3. Ou W7, 8, 9, 10. Garanto para você, se você pegar qualquer número, k igual a qualquer coisa, 100, 101, 102, só pegue números consecutivos, né? 4. Eu garanto para vocês que se você fizer mais um, a resposta vai ser igual ao primeiro. Se você fizer mais um, a resposta vai ser igual ao segundo, e assim por diante. Então, se você pegar 0, 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, 7, garante que o 0 e o 4 é igual, o 5 e o 1 é igual, e assim por diante. Não precisa você fazer mais do que 4, que as 4 soluções que você precisa, você vai encontrar trocando o teu K por 4 números consecutivos. Logicamente, eu vou trocar por 0, 1, 2, 3, porque é muito mais fácil do que trocar por 100, 101, 102, 103, que dá muito mais serviço, né? A gente troca por menores para facilitar. Não que seja obrigatório. Facilita a tua vida, aí você faz isso. Então, vou trocar por 0. Então, para K igual a 0, como é que fica? Né? Vai ficar assim. Tá bom? Então, o que eu fiz? Entenderam até aqui? Peguei essa expressão e peguei esse número e escrevi aqui dentro. Né? Escrevi ali dentro. Tá certo? E ficou assim. Vou tirar então. Né? E agora, vou calcular os valores de W1. Não, W0 primeiro. Né? W0, com a raiz quarta de 81, acho que você sabe que é 3, né? Se alguém não sabe, tem que procurar saber. Aqui, assim, ó, 0 mais 2... esse K que eu troco aqui, tem que trocar aqui também. Né? Então, os valores de K me dão as soluções possíveis, né? As soluções que eu preciso, né? As 4 soluções. Escolhidos os valores de K. O que você não pode pegar é 2, 4, 6, 8. Senão vai dar muito mais serviço para você encontrar as 4 soluções. Vai chegar uma hora que você vai encontrar as 4, mas vai demorar um pouquinho, né? O que você faz, então? Troca o K por 0, fica cosseno de 0 aqui, mais I seno de 0.
Já resolvo isso, tá bom? Vamos deixar assim, ó. W1, que é a mesma coisa, 3 vezes cosseno de... Vamos fazer a continha. Se eu colocar 1 aqui, fica 2π sobre 4. 2π sobre 4 é π sobre 2. Concorda comigo? Mais i vezes seno de... Mesma coisa, π sobre 2. Já faço a conta. W0, 1, 2. 3 vezes cosseno de... Se eu colocar o 2 aqui, fica 2 vezes 2 dá 4π. 4π sobre 4 dá π. Cosseno de π mais i, aqui repete, π. Feito um, outro igual. E W3, que é 3 vezes cosseno de... Se eu colocar 3 aqui, vai ficar 3, 2, 6. 6π sobre 4, que dá 3π sobre 2, mais i vezes seno de 3π sobre 2. E faz a conta. Vou fazer só para vocês verem que eu estou certo. W4, não precisa, tá bom? Mas só para ver o que acontece. Ó, vai ficar assim, ó. Cosseno de 4. Troca por 4 aqui, 4 aqui. Corta 4 com 4, sobra 2π. Cosseno de 2π. Mais i seno de 2π. Agora vamos fazer as continhas. Vamos ver se vocês... lembra que isso aqui tudo, aproveitando o que vocês comentaram há pouco, todos esses cálculos, a maior parte deles precisa saber trigonometria. Então, a trigonometria tem que estar na ponta da língua, né? Senão vai ficar difícil vocês poderem resolver muitas coisas na sequência. Bom, o que eu faço então? Vou pegar e vou... calcular o valor do cosseno de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Cosseno de 0 é 1 vezes 3 dá 3. E seno de 0 é 0. Então vai ficar 3 mais 0i. 0 não precisa escrever, tá bom? Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar 0 mais 3i. Esse 0 também não precisa escrever, tá bom? Cosseno de π, menos 1. Vai ficar menos 3 mais 0i. Que cosseno de π é 0. 3π sobre 2. Cosseno é 0. Vai ficar 0 menos 3i. Opa, e aqui, cosseno de π é 1. Cosseno de 2π é 1. E seno de 2π é 0. Vai ficar 3 mais 0. Opa, vejo que essa resposta aqui é exatamente igual a essa. Por isso que eu falei assim. Calculou 4 valores, então se eu quero a raiz quarta, eu vou calcular 4 soluções. 0, 1, 2, 3. Se eu quero a raiz sexta, vou calcular o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu calcular o 6, K6 vai dar igual ao 0. K7 igual 1. E assim por diante. Bom, eu só vou arrumar aqui, tá bom? Então, aqui é 3, aqui é 3i, aqui é a mesma coisa aqui, menos 3, aqui é a mesma coisa aqui, menos 3i. Um fato importante, que se vocês... aqui também é 3, aqui é a mesma resposta lá do cima. Um fato importante, que eu acho que isso aqui vale a pena vocês entenderem, é que sempre que você tiver uma solução de uma raiz... é porque essas soluções garantem para vocês, tá bom? Elas vão fazer o seguinte, elas vão pegar o teu sistema, né? Sei lá, teu círculo aqui, tá bom? E vai dividir ele em uma quantidade igual à quantidade de raiz. Então, se você for calcular a raiz sexta, você vai encontrar 6 pontos bonitinhos aqui que divide o teu ciclo em 6 partes. Se for a raiz oitava, vai dividir em 8 partes bonitinho. Se for a raiz quarta, vai dividir em 4 partes. Quer ver que vai dividir bem certinho? Ó? Que o 3 é esse aqui, né? Aqui supondo que aqui o raio é 3. Então, aqui é o 3, aqui é o 3i, aqui é o menos 3 e aqui é o menos 3i, né? Certo? Então, veja que foi certinho, ó.
um pontinho está aqui, outro pontinho está aqui, outro pontinho está aqui e outro aqui. Se você fizer uma junção aqui, essa figura que você encontra é um quadrado. Se você for calcular a raiz sexta, como aquele exercício lá da tarefa, vai dar 6 pontinhos. Onde os 6 pontinhos, garanto para vocês, que vai dar as raízes sexta de um número complexo qualquer. Então, a raiz quarta, 4 partes. Se fosse raiz cúbica, daria 3 soluções. Daí ia dividir esse meu ciclo aqui em 3 partes iguais. Como é 4, vai dar 90 graus cada uma, logicamente. É só olhar aqui, ó. Aqui deu 0 mais 90, mais 90, mais 90, mais 90 e mais 90. Opa, não chegaram nada que eu falei, né? Ó, 0 mais 90, mais 90, mais 90 e mais 90. Tá bom? Sempre vai somar 90 graus. Lá no exercício 7 da tarefa, tem que somar todos também. Somar todos. Eu não somei, né? Na verdade, precisa encontrar todos, né? Encontrar todas as soluções. E as soluções, logicamente, são soluções que podem ficar na forma trigonométrica ou na forma algébrica, né? Porque aqui o que eu fiz foi escrever essas soluções na forma trigonométrica e depois algébrica. O que você precisa ter é isso aqui, né? Tendo isso aqui, você troca por... Lá tem que trocar por 6 números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 5, né? E esses 6 números que você troca vai dar 6 soluções. É 6 soluções que garante que são 6 soluções diferentes, tá bom? Diferentes. Cujas soluções diferentes vai te dar 6 pontinhos aqui bonitinho que vai dividir esse teu ciclo em 6 partes iguais, tá bom? Isso eu te garanto, né? E lógico que isso me garante o seguinte, né? E daí a solução pode ficar na forma trigonométrica ou na forma algébrica, tá bom? E esse aqui é para você comprovar se você acertou. Se você dividir em 6 partes, tá certo. Se você não dividir em 6 partes, tá errado. Se as partes não são iguais, não dá bem certinho a mesma coisa aqui, a igualdade, é que você errou também, né? Sim, pode deixar na forma trigonométrica ou pode deixar na forma algébrica. Aí depende da pergunta, né? Depende da pergunta, tá bom? No caso lá, acho que pede para achar as raízes. Aí você acha na forma que você quiser, né? Se você achar que a trigonométrica basta, beleza. Se você quiser achar a forma algébrica. Só que geralmente é assim, a forma algébrica para trigonométrica, desculpe, a Aguinaldo, né? Da forma trigonométrica para algébrica, você só consegue fazer isso se os teus valores forem arcos notáveis, né? Se de repente for, sei lá, 50 graus, aí acabou o exercício, né? Você vai deixar na forma trigonométrica, por quê? Porque seno de 50 graus e cosseno de 50 graus não é notável. Não dá para você encontrar a solução bonitinha para isso, né? Então você para ali, né? Para no caso ali, onde é interessante naquele caso, né? Ok? Tá aí? Entendido? Perguntas? Bom, tem encontrar... vamos fazer assim, ó. Esse aqui fica de exercício para vocês também, ó. Tá bom? Esse aqui é igual a um desafio, né? O desafio 2. Então, encontre as raízes sextas de 8. Representa seus afixos no plano. Ou seja, aqui, Aguinaldo, eu quero que vocês achem a forma trigonométrica, encontre as 6 raízes, encontrou as 6 raízes, aí volta para a forma algébrica, aí representa no arco, como eu fiz o desenho esse aqui, né? Só que vai ficar 6 pontinhos bonitinhos aqui, né? Garanto para vocês, tá certo? Aí qual a conclusão é que vão escrever assim, a conclusão é que vocês percebem que se você tiver 6 pontos, vai dividir o teu ciclo em 6 partes, ou seja, a figura que você encontra é um hexágono. Essa é a conclusão que você deveria encontrar, né? Se você encontrar essa conclusão, você acertou. Se você não encontrar essa conclusão, é que você errou, né?
Beleza? Então, quem quiser fazer esse desafio, fica à vontade, né? O desafio aí é o desafio 2, né? Que vale nota extra, tá bom? Extra. Beleza? Até aqui? Posso tirar? Isso, né? Bom, não sei se eu começo os polinômios já. Assim, de complexo, a princípio, eu acho que não tem muito mais coisas para a gente ver, né? Quer dizer, tem mais, mas não nada assim que não seja possível vocês resolverem aí sozinhos, né? Só lembrando que se for multiplicar na forma trigonométrica, tá certo? Se vocês forem fazer uma explicação na forma trigonométrica, não esqueçam de multiplicar os módulos e somar os argumentos. Se for dividir, divida os módulos e subtrai os argumentos, né? Não esquecer disso, né? Bianca, o prazo para esses desafios é hoje, né? Hoje, vamos ver até acho que até meia-noite, acho que tá bom, né? Meia-noite já é um bom prazo. Se mandar hoje, beleza. Se não mandar hoje, daí pode até mandar, né? Mas não vai valer nota mais, né? Tem gente que mandou depois do prazo aquele outro, então só para correção, sim, mas não tem mais valor em termos de nota. Bom, vamos dar uma caminhada então nos polinômios, pode ser, né? Então, um dos probleminhas de polinômios que a gente pode pensar assim em tentar resolver aí é um probleminha que envolve o teorema o teorema do resto, né? O teorema do resto. O teorema do resto, ele não sei se vocês lembram dele, do teorema. Eu até anotei, ele está na página 110 do livro. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na página 110 do livro de vocês. Bem rapidinho aqui. Na página 110 do livro, ele diz o seguinte, teorema do resto. Ele fala que o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio de primeiro grau, na forma ax mais b, sempre esse resto, né, sempre o resto é o p do valor desse número que você vai substituir, né? Que teoricamente pode ser uma raiz ou não, né? E, por exemplo, então, nesse caso aqui é assim, né? Ok, até aqui? Então, aqui diz assim, então, usando o teorema do resto, né? Ele fala que o valor de A para que o resto da divisão do polinômio tal por este seja igual a 18. Então, ele fala que a divisão desse polinômio por esse aqui é igual a isso. Então, o teorema do resto fala que P de 2, né, é igual a 18. O teorema do resto garante que o P desse número aqui, x menos 2, aqui na verdade você faz x, que é um polinômio de primeiro grau, igual a 0, x igual a 2, seja igual a 18. Então, o valor de A para que isso aconteça. Então, se P de 2 igual a 18, é só fazer o quê? É só você pegar e, se for usar o teorema do resto, né, nesse caso aqui, tem que fazer o seguinte. P de 2 é 2 ao cubo vezes 4. 2 ao cubo, 8. Vezes 4, 32, né? Mais 2 ao quadrado vezes A. 4. Menos 3 vezes 2. 6. Mais 4. Isso tudo tem que ser igual ao resto, né, que é 18. O teorema do resto garante que o polinômio no ponto tal é igual ao resto tal, né? Tá certo? Nesse caso aqui, só fazer a continha, fica facinho. Fica 4A igual a 18, 32 mais 4, 36, menos 6, 30. Vai passar, fica menos 30 aqui, né? Portanto, 4A igual a
menos 12, né? Portanto, A igual a menos 3. Ou seja, o teorema do resto garante que para que essa afirmação seja verdadeira, obrigatoriamente meu A tem que ser igual a menos 3, né? É o famoso aí, o chamado teorema do resto, né? Antes de continuar, dê uma olhadinha lá no exercício, no livro de vocês também, né? Na página 104, número 5 de vocês, é a atividade da seção 1, na página 104, número 5. Só colocar aqui, não sei se não vão enxergar, acho mesmo, mas só para dizer assim, ó, não vão enxergar, né? Diz assim, ó, considere o polinômio p de x igual a... Eu vou copiar ele aqui, é mais fácil. Então, considere o polinômio p de x, tá bom? P de x. Considere o polinômio p de x. Só um minutinho. Considere o polinômio p de x igual a 3x ao cubo mais a x ao quadrado mais dx e mais 2. Então, considere o polinômio p de x igual, determine os valores de a e b, sabendo que, então ele quer saber os valores de a e b, sabendo que p de 0 é igual a p de i. Ou seja, em que o p de 0 e o p de i são valores que tornam esses dois polinômios iguais, né? Então, p de 0 torna o polinômio igual ao p de i. Então, só fazer a continha, né? Na verdade, esse tipo de exercício envolve a teoria dos complexos. Além disso, envolve os polinômios, porque é um polinômio. E, além disso, envolve igualdade de polinômios. E, além disso, envolve potências de complexo. Então, tem um monte de coisa assim junto, né, no mesmo exercício. Né? É um exercício bem legalzinho, assim, porque com um exercício desse você pode fazer um monte de coisa. Bom, P de 0. Vou trocar isso aqui tudo por 0. Tem x, né? Então fica 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 2. Então isso aqui, P de 0 é 2. Concorda comigo? 0, 0 vezes A, 0 vezes B, mais 2, 2. Igual a PDI. PDI é 3 vezes I ao cubo, mais A vezes I ao quadrado, mais B vezes I e mais 2. Só arrumar aqui, tá bom? Vou passar aqui para cá, para cá. I ao quadrado é menos 1. Então, a gente sabe que I ao quadrado, a gente já viu lá que é igual a menos 1. E I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1 vezes I, então dá menos I. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Vou passar para cá. Então, vai ficar 3 vezes I ao cubo, que é menos I. Então, vai ficar menos 3I. Tá bom? Então, vou deixar assim, ó. 2 igual a menos 3i aqui. I ao quadrado é menos 1. Então, menos A mais BI e mais 2. Né? Então, não mudou muita coisa. Bem, né? Só arrumar, colocar na forma... mesmo os termos que não tem I com os termos que tem I separados. Né? 2 menos A, então vai ficar assim, ó, 2 menos A e B menos 3, né? I mais B menos 3 I. Então, 2 e A não tem I, e 3 e B, e esse aqui, 2 eu vou deixar aqui, né? Então, só mudei assim de lado, né? Tá certo? Então, aqui é a parte real, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Lembra que dois números complexos são iguais quando a parte real, esse número aqui, né? Certo? For igual à parte real desse, e a parte imaginária desse for igual à parte imaginária desse. Como aqui não tem nada, seria, sei lá, 0i, né? Algo assim, tá certo? Então ficou
2 menos A igual a 2. 2 menos A igual a 2. Portanto, A menos A, né, desculpa, igual a 0. Logo, A igual a 0. Né? Isso, né? Certo? Tá aí? Certo, né? E o B menos 3 igual a 0 daqui. Portanto, B igual a 3. Logo, a minha solução é A0 e B3. Né? A0 e B3. Isso, tem lá a resposta no livro, né? Deve ser A0 e B3, né? A0 e B3. Beleza? Ele pede quais os valores de A e B para que isso aconteça. O A0, então, e B igual a 3, né? E nessa mesma lista, né, vamos colocar assim, ainda poderíamos fazer o seguinte, né? Usando o teorema agora de D'Alembert. Isso, não sei se vocês deram uma olhadinha no teorema de D'Alembert, né? Capítulo 3, né? Quer dizer, unidade 3, a página 110 também. Tá? Se você der uma olhadinha lá, ele fala o seguinte. Ele diz o seguinte, que um polinômio de x é divisível pelo polinômio de primeiro grau ax mais b, c e somente c, p de menos b sobre a igual a 0. Ou seja, se você trocar o valor do zero desse polinômio ax mais b, a resposta tem que ser igual a 0. Então, nesse caso aqui, ele fala que é um zero do polinômio, né? Diferente daquele anterior termo do resto, que era o resto, né? Era o resto do polinômio. Certo? Aqui não, aqui é o zero do polinômio. Né? Então, nesse caso faz o quê? A divisão do polinômio. Você fala assim, né? Divisão do polinômio. Ax que é igual a 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais ax mais b por x menos 1 é exata, e a divisão do ax por x mais 1 tem resto. Ou seja, ele usou o teorema de D'Alembert na primeira parte, e o teorema do resto na segunda parte, né? Tá certo? Então, nesse caso, ele está falando assim, que a hora que você trocar o x teu por 1 aqui, então o AD1, né, vamos chamar assim, AD1 é igual a exato, então é 0, e o AD menos 1, que aqui é x mais 1 igual a 0, então x igual a menos 1. AD menos 1 tem que ser igual a menos 10. Então aqui foi usado o teorema do resto, e aqui o teorema de D'Alembert. Tá certo? Então, nesse caso, ele fala que essas duas condições me garantem que eu consigo achar o valor do A e do B. Né? Então, a divisão do polinômio A de x por este é exata, tá aqui, e a divisão desse mesmo polinômio por este, por isso que eu coloquei menos 1 aqui, é menos 10. Por isso que eu coloquei menos 0, porque a divisão por esse menos 10, a divisão por esse outro valor é esse polinômio aqui, esse monômio, não, binômio, é exato, né? Certo? Bom, isto posto, vamos colocar assim, né? Isto posto ou proposto, posso então pensar o seguinte. Como que eu faço para calcular a AD1? A AD1 é só trocar o x por 1, né? A AD1 é troca por 1, troca por 1, troca por 1, troca por 1. Vai ficar 2 menos 4 mais A mais B, isso tudo igual a 0. Né? E aqui eu vou trocar por menos 1, né? Mesma coisa por menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo dá menos. Então vai ficar menos 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4. Menos A mais B, que é igual a menos 10. Né? Então, é um sisteminha. Se você olhar, se você arrumar um pouquinho, fica assim. Ó. A mais B igual a... Aqui fica menos 2. Passa para cá, fica 2. Então. E aqui fica assim, ó, menos A mais B igual a menos 6, né? Passa para cá, fica mais 6, então vai ficar menos 4. Que é um sisteminha com duas equações com duas variáveis. Resolve de que jeito? Pode fazer por adição, né? Mais fácil. A mais A não. Esse menos esse dá 0 e B mais B dá 2B igual a menos 2, portanto B igual a menos 1. Né? E acho A.
qualquer uma das duas que pode ser aqui, ó. Aqui eu tiro que o A é igual a 2 menos B, né? Portanto, o A é igual a 2 menos 1 dá mais 1, né? Então, A é igual a 3, né? Então, quanto que vale, sei lá, A, 3. Quanto que vale B? Menos 1. Quanto que vale, se pedir na prova, quanto que vale A mais B? Vai valer 2. Quanto que vale A vezes B? Menos 3. Quanto que vale A elevado a B? 1/3. Quanto que vale B elevado a A? Né? E assim por diante. Então, tem, assim, uma gama de possibilidades, né? Sei lá, de repente o A e o B são sei lá, assim, ó. O A e o B são os coeficientes de um complexo. Então, vai ficar 3 menos BI. Né? Então, sei lá, daí pede, imagina, né? Sabendo que o A e o B são os coeficientes do meu complexo Z igual a mais BI. A mais BI. Então, beleza? E daí pede para você achar o ρ. Quanto que é o ρ? Ρ é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado 9 mais 1, então, raiz de 10, né? Quanto que vale o θ? Ó, o θ aqui é legal, quer ver? O cosseno de θ é igual a sobre ρ. Cosseno de θ é igual a B, que é menos 1, sobre ρ. Portanto, aqui se eu racionalizar, 3 raiz de 10 sobre 10, né? E aqui fica menos a raiz de 10 sobre 10, racionalizando. Veja que tanto faz um como o outro aqui, né? Se você pensar um pouquinho. Opa, estou chegando lá, né? Eu duvido, né, que alguém diga assim, quanto que vale o θ nesse caso, né? Quanto que vale o θ? Qual que é o θ cujo cosseno dá 3 raiz de 10 sobre 10 e o seno dá menos raiz de 10 sobre 10? Dificilmente alguém vai saber, né? Se você for na maquininha e pedir para você achar o valor inverso, ele vai ter a resposta, né? Uma resposta assim aproximada. A resposta exata você não vai achar, né? Mas o que ele pode fazer aqui é o seguinte, deixar indicado, né? Como que ficaria esse número complexo na forma trigonométrica? Então, na forma algébrica, 3 menos i. Na forma trigonométrica, como é que ele ficaria? Eu ficaria assim, ó, só dar uma ajeitadinha nele, você tem uma resposta bem legal. Legal que eu digo assim, é possível, tá bom? Porque pode ser que apareça um arco que não é notável, daí que você vai fazer, né? Eu só sei fazer notável, daí quando cai notável, eu vou dizer assim, professor, não sei fazer. Na verdade, tem que saber, né? Mas tudo bem. Faz assim, porque você não sabe qual que é o seno e não sabe qual é o cosseno de θ, mas que você pode pensar assim, é que a tangente de θ, na verdade, é o seno de θ sobre cosseno. Então, sempre que você não tiver resposta, faz assim, seno sobre cosseno. O seno você sabe que é menos raiz de 10 sobre 10, e o cosseno é esse aqui, né? Mas como no caso aqui é divisão de fração com fração, você inverte a outra fração. Então vai ficar 10 sobre 3 raiz de 10, né? Certo? Aí arruma as continhas, corta 10 com 10, corta a raiz de 10 com raiz de 10, sobra menos 1/3. Opa! Então, meu θ tem que ser um arco cuja tangente dá... Mas mesmo assim, eu não sei a resposta. Beleza, também não sei. O que você faz então? Deixa assim mesmo. Daí você faz assim, escreve assim, θ, na verdade, é um arco cuja tangente é menos 1/3. Quanto que vale esse ângulo? Não sei, mas eu sei que é um arco cuja tangente tem que dar menos 1/3. Então, você vai escrever assim, o teu z na forma algébrica é 3 menos i. O teu z na forma trigonométrica é igual, então, tá bom? Dá para fazer, né? É igual a ρ, que é a raiz de 10, então a raiz de 10, que multiplica cosseno de θ. Quem que é o θ? Não sei, mas eu sei que o θ é um arco cuja tangente dá menos 1/3. Então põe assim, fecha aqui,
Mas, e agora é só repetir, né? Copiar o que está escrito aí. Seno de, mesma coisa, um arco cuja tangente dá menos um terço, fecha, fecha, fecha. Beleza? Isso vocês não tinham visto, né? Tenho certeza. Que, na verdade, é a resposta a essa nossa indagação quando o θ não é um θ notável. Que eu falei assim, o Aguinaldo perguntou já hoje, faço isso ou não faço? Bom, se o arco for notável, eu faria. Se não for notável, não pediu, eu não ia fazer, eu ia deixar assim, né? Agora, se for obrigado a fazer, aí tem que fazer assim, né? Vamos dizer que seja obrigado. Tem que fazer. Então tem que fazer dessa forma, não tem jeito, né? A pergunta, que quadrante que está o Z aqui? Alguém sabe me falar? 3 menos I? Está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Isso, quarto quadrante, muito bem. Então essa resposta desse ângulo aqui, que eu não sei quanto que é um ângulo que está no quarto quadrante, né? Tá certo? Esse ângulo aqui, ó, θ, cujo arco tangente dele é menos um terço. Tranquilo? Bom, essa seria uma possibilidade, né? Quando não tenho esse arco notável. Mas eu sou obrigado a escrever o número complexo na forma trigonométrica, né? Aí, obrigatoriamente, eu tenho que pensar assim, eu tenho que raciocinar assim, né? Mas a raciocínio é simples, né? Você vai escrever sempre cosseno do arco tangente de alguém, seno do arco tangente de alguém. Não vai mudar isso nunca mais, né? Se você fizer 200 mil exercícios, os 200 mil exercícios vão aparecer cosseno do arco tangente de alguém, seno do arco tangente de alguém. Esse alguém vai depender, logicamente, de quem são os valores de A e B, né? Que daí vai depender do A e do B, vai depender do ρ, que daí o A e o B vai ter o valor do ρ, e o ρ é ligado ao A e o B, né? O que importa é que esse valor aqui nem sempre é um valor famoso. Famoso que eu digo assim, notável. Pode ser que seja um valor que não é notável. Se não é notável, dá para responder, né? Mas a resposta tem que ficar em função do arco tangente, né? Mas poderia também falar assim, que daí dá muito serviço. É melhor deixar no arco tangente e a resposta fica igual para todos, né? Veja que é um exercício que envolve o teorema da Lambert, né? Se for pensar. Mas o teorema do Lambert pode estar ligado com, não sei se está claro o que eu fiz, né? Não é o que vocês pediu, tá bom? Eu só fiz assim para vocês verem o que pode ser feito, né? Na prova, de repente lá, pode aparecer uma coisa mais misturadinha, né? Não precisa aparecer tudo bonitinho, só polinômios, só complexos, só análise combinatória, só equações. Eu posso fazer um exercício que tenha tudo, né? Equações junto com complexos, junto com análise combinatória e junto com o polinômio, né? Então, algo assim mais bonito, né? Em termos de resoluções. Beleza? Tá aí? Bom, acho que hoje a gente fica por aqui, né? A nossa próxima web, eu acho que é dia 5 de abril, se não estou enganado. Mas é a primeira semana de abril, né? A segunda semana de abril que você já tem prova, onde eu pretendo aí continuar com mais algumas atividades que faltou aqui dos polinômios ainda, e iniciar as equações, mas é algo assim, bem curtinho, provavelmente não vão ter muita pergunta, mas tendo perguntas de complexos, tendo perguntas de análise combinatória, o fórum está lá, né? Vocês pararam de perguntar sobre os números, a análise combinatória, mas não esqueçam que os questionários... Bom, eu acho que vocês já devem ter feito esse questionário, que imagina assim, que tem que ir carregando, né, tarefas e questionários juntos para poder encaminhar para a unidade seguinte e a unidade seguinte. Senão fica difícil se você fizer tudo só tarefa, depois fizer tudo só questionários, você não vai conseguir fazer muita coisa não, né? Esta web está disponível na plataforma, eu acho que vai ficar, né? A última web não deu certo porque tivemos probleminhas de queda de energia por aqui e isso acabou, assim, corrompendo o arquivo, né? E não foi para a plataforma, mas hoje o pessoal aqui do suporte está fazendo a gravação da mesma forma, mas eu acho que dessa vez a gente vai postar para vocês, né, ou vai inserir para vocês. Acho que até, se possível, a gente vai pedir para que isso seja feito até amanhã ou até
no máximo sábado, quem sabe, porque segunda-feira você já tem que, acho que me entregar uma tarefa, né? E se ficar para postar segunda-feira, daí não vai ser útil essa nossa web gravada, né? Agradeço a presença de todos, né? Acho que hoje nós tivemos assim um recorde de presença. Obrigado pela presença. Espero ter assim auxiliado de uma forma mais tranquila possível, né? Logicamente são exercícios que requerem pré-requisitos, né? Então busque informações em sites, mas principalmente nos livros de Fundamentos 1 e Fundamentos 2, né? Que aquelas tabelas trigonométricas que vocês têm lá em Fundamentos 1, né? Vai ajudar bastante vocês a resolver questões envolvendo aqui esses conceitos de forma trigonométrica, né? Afinal de contas, é forma trigonométrica. Assim, eu não tratei com vocês, se vocês dão uma olhadinha no livro de vocês lá na página, acho que na última página da teoria, dos números complexos na forma exponencial, tá bom? Isso aí não vai cair na prova de vocês, né? Os números na forma de z igual a ρ elevado a i θ, logicamente isso é importante, mas vai ser visto numa disciplina na sequência, daí essa disciplina vai fazer esse apanhado com vocês, então a gente acabou não fazendo aqui. Ok? Obrigado pela presença, né, novamente, e até a nossa próxima atividade da nossa web.